A Bíblia está repleta de histórias emocionantes de superação e fé, além das circunstâncias que nos inspiram e nos fazem sentir mais próximos de Deus. No entanto, as Escrituras também trazem passagens tristes e angustiantes, que nos deixam bem claro que a vida de ninguém, nem mesmo dos servos mais fiéis, é boa o tempo todo. Uma dessas histórias perturbadoras se encontra no Antigo Testamento, que, em minha opinião, é uma das mais impactantes de toda a Bíblia. Sinceramente, acredito que ela não deve ser contada para os mais jovens, pois pode trazer gatilhos e despertar traumas do passado em algumas pessoas. É sobre essa passagem que eu quero falar com você neste vídeo. Ela se encontra nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Por mais que seja aterrorizante, essa narrativa traz lições importantes que precisamos considerar se não quisermos cometer os mesmos erros que o povo de Israel. Mas, antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar no botão abaixo do vídeo e ativar o sininho de notificações para receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu postar. Vamos lá! Quero ler com você um pequeno trecho do versículo 1 do capítulo 19 do livro de Juízes, porque é dele que parte toda a história e os ensinamentos que vou trazer para você hoje. Está escrito assim: e naqueles dias, Israel não tinha rei. A partir desse ponto, a narrativa revela um homem da tribo de Levi que procurava uma companheira e trouxe para sua casa uma mulher de Belém da Judá para ser sua concubina. No entanto, a relação deles começou a ficar tensa, e ela decidiu voltar para a casa do pai. Após cerca de 4 meses, esse homem decidiu buscar a reconciliação e partiu, acompanhado de um servo e 2 jumentos. Chegando lá, foi recebido com muita atenção pelo pai da concubina. Durante 3 dias, foi tratado com hospitalidade, mas quando decidiu partir, o sogro o convenceu a ficar mais um pouco. No 5º dia, apesar da insistência do sogro, ele decidiu partir. Ele, a concubina e o servo foram para uma cidade chamada Jebus. Já era quase noite quando se aproximaram da cidade, e o servo sugeriu que parassem para descansar. No entanto, o homem preferiu não ficar em uma cidade estrangeira, optando por prosseguir até Gibeá, uma cidade israelita da tribo de Benjamim. Ao chegarem, encontrarão-se desabrigados, pois ninguém quis recebê-los. Naquela época, era costume entre os israelitas oferecer abrigo a irmãos de outras cidades ou tribos, mas isso não aconteceu. Então, sentaram-se na praça até serem abordados por um senhor idoso que voltava do campo. Este homem, também da região de Efraim, convidou-os a ficar em sua casa. Enquanto estavam lá, a casa foi cercada por um grupo de homens mal-intencionados que exigiram que o hóspede fosse entregue a eles. Para proteger o seu convidado, o anfitrião ofereceu sua própria filha virgem e a concubina daquele homem. Infelizmente, a concubina foi forçada para fora e sofreu abusos e violências sexuais terríveis durante toda a noite. Ao amanhecer, conseguiu voltar para a casa onde estava hospedada, caindo exausta junto à porta. Quando seu marido a encontrou, ela já estava sem vida. Ele tomou uma decisão chocante e colocou o corpo dela em um dos seus jumentos e a levou para sua casa. Ali, pegou uma faca, partiu o cadáver da mulher em 12 partes e enviou cada parte para diferentes tribos de Israel, junto com uma carta contando o que os benjamitas tinham feito a ela. A história chocou as tribos, e as pessoas que a ouviram disseram que um crime tão terrível não era visto desde os tempos da fuga dos hebreus do Egito. Todos ficaram horrorizados e se perguntaram o que deveriam fazer a respeito do assassinato daquela mulher, que também era uma israelita. Os capítulos 20 e 21 detalham as consequências desse terrível homicídio. Uma primeira lição que podemos tirar dessa história é que, quando não temos a quem prestar contas em nossas vidas, temos uma forte tendência a nos desviar dos caminhos do Senhor. O versículo que li no começo nos lembra que, naqueles dias, Israel não tinha rei. Ou seja, quando não há autoridade sobre nossas ações, somos mais propensos a fazer o que é errado.
Imagine se os benjamitas tivessem que prestar contas a um governante. Certamente, não teriam cometido tais atrocidades. A ausência de uma liderança eficaz permitiu que a imoralidade e a injustiça florescessem. Essa lição é válida até hoje. A falta de responsabilidade pode levar a comportamentos destrutivos, tanto em nossas vidas pessoais quanto na sociedade. A segunda lição que podemos aprender com essa trágica história é a importância de enxergarmos cada ser humano como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Se a concubina e a filha do anfitrião tivessem sido vistas com esse olhar, muitos horrores poderiam ter sido evitados. O valor da vida humana deve ser incondicional, e quando começamos a fazer distinções, permitimos que a desumanização ocorra. A falta de empatia e a priorização de interesses próprios levaram a decisões que desonraram a vida de mulheres inocentes. Além disso, a terceira lição nos ensina que quanto mais nos afastamos de Deus, mais tentados somos a cometer atos que jamais imaginaríamos. O livro de Juízes relata a trajetória de uma nação que se afastou do Senhor sem perceber. Aqueles benjamitas, que antes foram parte do povo de Deus, se tornaram capazes de atrocidades indescritíveis. Isso nos mostra que devemos sempre vigiar nossa relação com Deus, pois a distância dele pode nos levar a comportamentos que, no passado, considerávamos impensáveis. Por fim, a quarta lição nos revela como a indignação e a falta de reflexão podem levar a decisões impulsivas. Quando os israelitas convocaram 400.000 homens para exigir justiça, deixaram que a emoção do momento os guiasse. O resultado foi um conflito violento que quase levou à extinção da tribo de Benjamim. Esse evento não apenas causou a morte de muitos inocentes, mas também gerou um ciclo de violência e vingança que poderia ter sido evitado. Em vez de buscar a paz e a reconciliação, agiram movidos pela raiva e pela necessidade de justiça imediata. Assim, ao refletirmos sobre essa história, somos desafiados a buscar uma vida de responsabilidade, empatia e fé. Precisamos lembrar que a história do povo de Israel, embora distante, ainda ressoa em nossos dias, nos advertindo sobre os perigos da desumanização e do afastamento de Deus. Que possamos aprender com os erros do passado, e nos esforçar para construir um futuro onde o amor e a justiça prevaleçam. Antes de encerrar, quero dedicar um momento especial para agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até aqui. Sua presença é muito valiosa e significa que estamos juntos nessa jornada de aprendizado e reflexão. Se você se sentiu tocado por essa história e pelas lições que discutimos, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que possa se beneficiar dele. A sua participação ajuda a espalhar essa mensagem e a criar uma comunidade mais unida e consciente. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe a todos vocês, e até o nosso próximo encontro.